a conversa que nós vamos ter hoje é que o primeiro amor de toda garota seja o amor próprio. Da gente exatamente preparar as nossas meninas para que elas possam lidar com ela mesma de um jeito positivo e amando ser mulher, né? Que eu acho que esse é um grande ponto, a gente desenvolver na nossa filha a autoestima, né? Desenvolver na nossa filha esse amor por ela mesma, dela gostar de ser quem ela é. E dentre as coisas que fazem parte do ela ser quem ela é também ser mulher, ou principalmente ser mulher. Eu sou Lena Vilela, para quem não me conhece, eu sou educadora em sexualidade e criei um método específico, né? Um método especial para mães e pais também, não é só para mãe, né? O pai também pode participar. É um método especial para ensinar as mães que querem falar com seus filhos sobre sexualidade e que por um motivo ou outro não esteja ainda conseguindo fazer isso. Agora, o que interessa é a gente conversar sobre essa oportunidade que é a gente preparar a nossa filha, né, para que ela possa ser, a melhor versão dela mesma, né? E eu lembro muito do Clóvis de Barros, quando ele está falando sobre os filósofos, né, e que ele fala sobre o Aristóteles, que ele diz que felicidade é você ser a melhor versão de você mesma. Então, quando a gente fala em desenvolver na nossa menina o amor próprio, ou seja, fazer com que ela encontre como seu primeiro amor esse amor próprio, o que a gente vai fazer? A gente vai fortalecê-la para que ela possa ser o melhor dela mesma, a gente vai empoderá-la, a gente vai fazer com que essa garota, ela encontre nela, não é? O que ela tem de melhor. E com isso, quando a gente encontra e a gente consegue pôr, né, em evidência, a gente consegue desenvolver aquilo que a gente tem de melhor, isso faz da gente uma pessoa mais feliz. E a gente sendo uma pessoa mais feliz, ou a gente sendo uma pessoa feliz, né, e empoderada, que acredita no taco da gente, é claro que a relação com a família, a relação com o namorado, a relação com os amigos, a relação com todas as pessoas se torna uma relação muito mais agradável, uma relação muito mais saudável. Então, essa oportunidade é exatamente a gente poder desenvolver nas nossas filhas esse olhar para ela, né? Que é um olhar aonde ela pode aprender uma série de coisas, não apenas porque ela é menina, mas aprender coisas, né, que são importantes para a vida dela. Na verdade, ela desenvolver autonomia, ela poder, se virar sozinha, ela poder andar na rua, saber se defender, entender o que está acontecendo com ela, conhecer suas habilidades, né? É desenvolver a sua autoestima, ou seja, valorizar a sua beleza, não a beleza que as pessoas esperam dela, mas a beleza que ela pode encontrar nela, seja a beleza do seu corpo, seja a beleza do seu potencial, seja a beleza das suas habilidades. Enfim, a gente precisa ajudar as nossas filhas a encontrar esse tipo de potencial delas e se ver, né, e se olhar e se enxergar de um jeito que seja positivo, de um jeito que seja que ela veja valor nela, né? Uma outra coisa que esse fato traz, ou seja, que compõe, né, essa questão das nossas filhas, é exatamente o autoconhecimento, principalmente sobre sexualidade e relacionamentos, né? É conhecer os direitos dela. Então, quando você consegue ter uma filha que tem um conhecimento desse, ou uma filha que tem a oportunidade de lidar com todas essas questões que fazem parte da vida dela, é óbvio, né, que essa menina só pode ser uma menina muito mais tranquila, uma menina muito mais feliz, uma menina, né, que sabe o que ela pode esperar dela, dos outros e lidar com isso com uma facilidade maior. Então vamos lá.
o que não é, né, essa oportunidade, porque quando a gente fala, não, a gente precisa desenvolver, a gente precisa fazer as nossas filhas enxergarem o que é que ela tem de bom, acreditar nela mesma, saber que ela pode, saber que ela tem esse potencial, ou seja, quando a gente diz isso, quando a gente diz que ela pode ser a melhor versão dela mesma, o que a gente está querendo dizer aí não é passar a mão na cabeça da nossa filha, sabe, aceitar tudo e qualquer coisa que ela quiser e bem entender. Não. Também não é, sabe, deixar que a nossa filha faça aquilo que vier na cabeça dela sem, sabe, medir as consequências ou saber. Não, também não é isso. Não é a nossa filha que vai mandar nas nossas atitudes, não é a nossa filha que vai fazer a gente perceber ou enxergar o que é que está acontecendo, ou o que é melhor, o que é pior. Não, não é uma coisa unilateral, não é? Ou seja, não é também a gente impedir tudo que acontece com elas, não é? Ou seja, quando a gente quer o melhor para nossa filha, o melhor para ela, não é uma coisa, sabe, que vem só da gente, é uma coisa que também vem dela, né? Isso, Tatiana, a sexualidade é vida, né? E ela precisa conhecer essa vida. Então, essa oportunidade, ela mostra, sabe, ela faz com que a gente possa mostrar, possa desenvolver o que há de bom na nossa filha, sem que, obviamente, ela prejudique ninguém. Agora, para isso também, né, não é porque o primeiro amor dela vai ser o amor próprio, que a gente quer que ela busque esse amor próprio, que os outros amores também vão estar desconsiderados. Não, eles também vão fazer parte dessas descobertas. Como também não é a gente, né, montar aí um manual de como é que ela tem que fazer isso, fazer aquilo outro, não. Então, essa oportunidade é, como eu falei para vocês, a gente poder favorecer e identificar e potencializar aquilo que as nossas meninas têm de bom, aquilo que ela tem de potencial, aquilo que as alegra, não é? Aquilo que as deixa feliz. Então, essa é a proposta, né? Quando a gente pensa na questão do amor próprio, quando a gente pensa em desenvolver essa questão do amor próprio. Porque quando a gente faz isso, quando você consegue desenvolver tudo isso com a sua filha, o que na verdade a gente está fazendo? A gente está protegendo as nossas filhas de abuso sexual, a gente está protegendo as nossas filhas, né, como é que eu diria? A gente está protegendo as nossas filhas de relacionamento abusivo, né? Porque quando você empodera a sua filha, quando você ensina para ela sobre o corpo dela, quando você fala com ela sobre os seus direitos, quando ela sabe que ela tem potencial, quando ela acredita nela mesma, essa garota é uma garota muito mais ativa, essa é uma garota, sabe, que ela consegue perceber o valor que ela tem e tá ligada nas coisas que estão acontecendo, principalmente se você conversou com a sua filha, né, e preparou a sua filha para essas questões. Então ela vai poder sacar, uma menina que é preparada desse jeito, ela vai poder sacar situações que elas podem estar em risco, de como ela se sair daquela questão, né, do abuso sexual, enfim, essas coisas todas, ela vai poder fazer isso, assim, né, com um piscar de olhos, porque, na verdade, quando você abre essa possibilidade de prepará-la para isso, ela vai conseguir lidar com isso de um jeito muito mais tranquilo. Então, essa garota ter como seu primeiro amor o amor próprio, né? Evita esses relacionamentos abusivos, porque não é a essa pessoa, não é o namorado, não é a vontade do namorado que ela vai ceder. Ela vai ceder de acordo com o desejo dela, com a vontade dela, se ela tiver afins, né? Se aquilo não estiver impedindo os seus projetos de vida, aquilo que ela está desejando, e mais, vai aprender, sabe, essa menina vai aprender a dizer não, essa menina vai aprender, como é que eu diria, vai aprender a olhar para uma situação e saber, essa é uma situação que eu tenho que concordar ou não.
E se ela não concordar, ela vai aprender a dizer esse não. Coisa tão difícil, né? Que a gente muitas vezes não prepara as nossas filhas e elas acabam tendo uma dificuldade muito grande nessa colocação do não. E acabam as pessoas criando um certo oportunismo ou até mesmo abuso, né? Principalmente nos relacionamentos, que vão fazer com que essa menina ceda em situações que, por exemplo, são situações que, sabe, que não faz bem a ela, né? Não vai fazer bem a ela, não vai fazer bem a condição dela naquele momento. Então, é muito importante que a gente faça isso, e principalmente porque quando essa garota, ela encontra como seu primeiro amor, o amor próprio, ela desenvolve uma coisa também muito importante, que é exatamente desenvolver a responsabilidade sexual. E essa responsabilidade sexual, ela não cai do céu. A gente só consegue desenvolver essa responsabilidade sexual quando a gente vê quais são as vantagens que a gente tem em se autocuidar, o que a gente ganha, né? Quando a gente se autocuida, quando a gente se previne, ou seja, quando a gente tem um projeto de vida, quando a gente se enxerga ali mais longe. Então, tudo isso faz com que essa oportunidade traga para a nossa filha, quer dizer, essa circunstância traga para a nossa filha todas essas oportunidades, né? E uma coisa, né, que eu gosto muito de comentar é que essas situações, elas acontecem exatamente, né, porque a gente dar a essa menina a condição dela poder, como é que eu diria, se posicionar. Então, eu lembro de uma mãe, né, que ela me contando que na casa dela, ela sempre conversou com a filha dela sobre sexualidade, ela sempre falou de abuso sexual, ela sempre, sabe, essa filha dela era uma filha que gostava muito de tocar, então, de tocar piano, né? Ela então colocou a menina para estudar piano, sempre deu força, está presente em todas as apresentações da garota, enfim, é uma filha que a mãe tem um relacionamento onde existe, né, essa troca, essa valorização, né, que faz com que essa menina se sinta importante, sinta que aquilo que ela faz é algo que a mãe valoriza. E além disso, essa mãe é uma mãe que, sabe, conversa com ela, explica sobre as circunstâncias e conversou com ela sobre essa questão do corpo, do abuso sexual. E ela, então, um dia, acho que numa festa de formatura de ginásio dela, alguma coisa assim, essa menina estava nessa festa e tinha um garçom que estava nessa festa que começou a encurralar as garotas, né, e querer abusar dessas meninas. Até que esse garçom chegou nessa garota. E quando ele chegou nessa garota, essa garota deu um grito, um berro, empurrou, chamou ele de tarado, sai pra lá, fez aquele escândalo, aquele escarcéu na hora que o cara veio querendo, como é que diz, se chegar nela, né? E o que aconteceu? Esse garçom correu, se escondeu, não voltou mais para o salão. E ela saiu correndo e contou para a mãe dela. A mãe dela, em seguida, ligou para a mãe de uma outra garota que tava com ela para saber como é que estava a outra garota. E a outra mãe não estava sabendo de nada. A filha dessa outra mãe acabou sendo abusada por este garçom e não teve coragem nem de gritar e de muito menos contar para essa mãe o que tinha acontecido com ela. Vocês conseguem ver aí a diferença de quando uma garota, ela desenvolve esse amor por ela mesma, ou seja, quando ela encontra o seu amor próprio, é muito diferente, né? É também, por exemplo, o caso, né, das meninas que caem no golpe dos garotos, por exemplo, não é que eles falam da prova de amor, que pede para a garota transar com ele como prova de amor. Se ela o ama de verdade,
que ela deve transar com ele, porque senão ele vai acabar o namoro. Ou seja, essas chantagens tão comuns que a gente ouve as meninas contarem e que a gente ainda vê várias meninas caindo ainda nesse tipo de situação, porque elas ficam com medo de perder o namorado, elas ficam com medo que o namorado ache que porque ela não transou com ele, ela não gosta dele, que isso vai ameaçar a sua relação. E isso não pode acontecer. A gente precisa preparar as nossas meninas, né, e mostrar para elas que ela tem o direito de escolha, que essa não é uma decisão unilateral, não é por um capricho do namorado que uma garota vai ter a sua primeira vez, que uma garota vai fazer sexo só porque aquele namorado deseja naquele momento. A gente só vai conseguir que as nossas filhas se posicionem, e eu vejo aí muitas mães apavoradas, né, agoniadas, né, dizendo: Lena, uma das coisas que mais me preocupa é exatamente a minha filha ter a sua primeira vez no momento que ela não estava preparada, porque ela caiu numa cantada, porque, sabe, ela caiu num jogo de sedução daquele namorado. Essa menina vai cair no jogo de sedução desse namorado se ela não for preparada para isso, se ela não tiver com quem contar para ela poder, de fato, tomar uma decisão que seja assertiva para a vida dela, que ela saiba o que é que ela está fazendo, por que que ela está fazendo aquilo, por que que ela vai transar com ele ou não vai transar com ele, que circunstâncias que vão colocá-la numa condição de risco naquele momento. Então, quando essa mãe, não é, conversa com a sua filha, quando essa sua mãe prepara, mostra para a sua filha o que é uma relação sexual, como é que a gente toma uma decisão como essa. Quando ela conversa com a sua filha, não é, fazendo com que a sua filha entenda os critérios que ela precisa levar em conta para tomar essa decisão, essa menina não cai nesse golpe da prova do amor. Essa menina não cai, né, nesse tipo de circunstância, né? Uma outra coisa também que é comum a gente ver quando uma garota ela encontra o seu amor próprio é essa garota só engravidar quando ela quiser de fato ter filhos. Então a gente vê aí que o índice de gravidez na adolescência ele é muito mais baixo, mas sabe assim, ele cai bastante quando essa garota tem um projeto de vida, quando essa garota sabe, né, o que é que ela pode esperar para o futuro dela, que ela tem um desejo profissional, que ela sabe que pode, né, conquistar esse desejo profissional dela, e quando ela encontra apoio, né, em casa, para que esse desejo profissional dela, essa potencialidade dela, possa ser desenvolvida. Quando tudo isso acontece, essa garota, ela só vai ter filho quando ela de fato quiser. Quando essa menina tem um futuro que ela consegue enxergar, quando ela tem um sonho profissional que ela consegue enxergar, quando ela tem um apoio em casa, um conhecimento, porque também é o seguinte, ela também precisa saber como se prevenir, né? Ela precisa entender como se prevenir, saber fazer uso, né, dos métodos contraceptivos, saber como que o corpo dela funciona, por que uma relação sexual engravida. Então, tudo isso é que dar às nossas meninas condições dessas meninas elas serem capazes de brigar pelo seu futuro, de enxergar que aquilo dali é algo que vale a pena para ela, enxergar que ela pode sim, até se ela quiser, fazer sexo, mas ela não precisa engravidar quando ela fizer sexo. E a coisa que eu mais vejo acontecer aqui nos meus canais são garotas que se envolvem num relacionamento e elas não se preocupam, ou se preocupam, não têm coragem de negociar e nem de exigir o uso desse preservativo ou mesmo de se preparar para usar um método contraceptivo. E depois elas ficam aí enlouquecidas, tadinhas, né? Preocupadas se aconteceu ou não uma gravidez naquela relação que ela teve com aquele garoto. Então, preparar as nossas filhas, né? Quando você prepara a sua filha, essa sua filha vai saber
como se prevenir, ela vai saber como lidar com responsabilidade em relação a essa decisão, né? Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, se vocês quiserem saber alguma coisa, podem ir perguntando, tá, gente? Não precisa ser só eu aqui falando, né, direto, não. Vocês podem perguntar, tá aberto aí, se vocês quiserem fazer qualquer comentário. Eu vi que a Thalia estava comentando, falando, né, da importância de sim, né, que a sexualidade é vida, que a sexualidade faz parte, né, de todo esse conjunto que envolve a nossa menina adolescente e que a gente precisa olhar para ela e conversar com ela sobre isso, né? Então, se vocês quiserem ir perguntando, interagindo aí comigo, até, sabe, é muito mais interessante, né, do que só eu aqui falando sozinha. Sozinha não, né, com vocês, mas só eu falando, né? Então, se vocês quiserem participar, fazer perguntas, podem fazer essas perguntas, tá? Aliás, gente, eu vou até, vou ver se para a semana que vem eu crio umas lives aonde quem quiser entrar ao vivo fazendo pergunta para mim diretamente aqui comigo, é só mandar me dizer no meu direct que a gente combina e no dia e na hora a gente combina para vocês entrarem aqui fazendo a live em conjunto comigo, aparecendo aqui no vídeo comigo. Que tal? Será que alguém vai se animar? Eu vou aguardar que vocês me mandem no direct aí com alguma pergunta que vocês queiram ver respondida aqui. Lena, como saber o momento certo de iniciar uma conversa com o adolescente? Então, o momento certo da gente iniciar uma conversa com o adolescente, ele mesmo vai dando time para você. Muitas vezes a gente pensa que não está conversando sobre sexualidade e a gente está conversando sobre sexualidade, não é? Então essa conversa, esse preparo, na verdade esse preparo da autoestima da nossa filha, da autonomia, dessa conversa sobre o corpo, a conversa sobre abuso sexual, tudo isso são temas que a gente pode começar a conversar desde quando elas são pequenininhas, de acordo com a idade deles, aquilo que elas vão fazendo, aquilo que eles vão nos mostrando, a gente já vai ajudando e a gente já vai favorecendo, né, para que o nosso filho ou a nossa filha, eles possam desenvolver essa autoestima, né? Então, é importante que a gente saiba que essa conversa com sexualidade, ela não tem uma hora marcada, ela não tem um momento certo. A gente tem temas, né, que a gente pode falar em determinadas faixas etárias. Mas esse, por exemplo, da autoestima, ao longo da vida da sua filha, muitas questões vão aparecer que são questões e temas, né, e situações que estão ligadas às sexualidades, outras não necessariamente, e que você precisa estar atenta para ir prestando atenção e ir favorecendo para que essa autoestima, como é que diz? Ai, fugiu o nome agora. Nossa! Autoestima, ou seja, essa capacidade dela fazer a autonomia, caramba, quase que não sai. Essa autonomia, né, a capacidade dela ir fazendo as coisas sozinha, a gente vai fazendo isso desde quando eles são pequenininhos. Por exemplo, na live de sexta-feira, eu estava falando sobre o banho. O banho é uma coisa que a gente pensa, não, sabe, é uma bobagem, é uma coisinha de nada, eu vou lá e faço pela minha filha. Não, ensine a sua filha a tomar banho sozinha, ensine a sua filha a pentear o cabelo dela, ensine a sua filha a se cuidar, a se vestir, deixe ela escolher as coisas. Ou seja, quando você auxilia e deixando ela ir fazendo as coisas, isso é falar de sexualidade. Você está falando da capacidade dela de fazer escolhas, da capacidade dela de se desenvolver como menina. Então, isso é falar de sexualidade. E outras questões ligadas ao sexo propriamente dito, então, ou seja, preparar sua filha para a primeira vez, aí essa conversa já é uma conversa que a gente vai ter mais adiante, quando ela tem lá por volta dos seus 12, 13, 14, né? Ou seja, a gente vai sondando para saber se ela já está com interesse
ou não nesse tipo de conversa. Né? Então, todo esse jeito, né, da gente abordar, a forma como a gente abordar, são questões importantes da gente estar ligada para poder essa conversa se desenvolver com a nossa filha. Então, um adolescente, muitas vezes, né, o que eu vejo, por exemplo, as mães, em vez de conversarem, em vez de falar, em vez de estarem atentas, então quando, por exemplo, tem uma questão como essa, não é, que a gente fala de que a gente deve ensinar as nossas meninas a tomarem suas decisões, a ajudar as nossas meninas, né, a se defender sozinha, ajudar as nossas meninas, como é que diz? A cuidar de si mesma, né? Muitas vezes o que a gente vê são mães dizendo assim, não, mas imagina, ela é só uma adolescente, né? Ela não precisa disso, ela, como é que diz? Ela não vai saber se cuidar, eu como mãe é que tenho que estar ali junto, eu como mãe é que tenho que estar ali perto, vigiando, vendo se ela fez, se ela não fez. Claro que a gente como mãe, né, a gente precisa estar perto e a gente precisa cuidar. Mas essa forma de cuidar agora, quando ele se torna adolescente principalmente, essa forma de cuidar muda. Essa forma de cuidar agora é uma forma que a gente precisa desenvolver essa autonomia na nossa filha. Porque se a gente não desenvolve, ela vai se sentindo incapaz. Então, ela tem sim condições de poder desenvolver essa autonomia. O que precisa é que a gente ajude a ela a desenvolver. Então, de acordo com aquilo que a gente, como é que diz? De acordo com aquilo que a gente quer ensinar para a nossa filha, a gente vai gradativamente passando, checando, né? E em seguida a gente vai vendo se ela deu conta ou não. Quando você faz esse processo de ensino para sua filha, ela vai aprender. Se você pergunta, se você acompanha, se você estimula, ela vai aprender. Não é? Então, é uma coisa extremamente importante é que a gente esteja ali perto, não julgando, nem botando sempre para baixo, né? A sua filha quando ela faz uma coisa e essa coisa não deu certo, mas sim tentando mostrar para ela um jeito, uma forma e tentar encontrar o jeito que ela consegue aprender. Então, tudo isso faz muita diferença nessa relação. Agora, ela, de fato, gradativamente, vai podendo assumir e aprendendo a se defender. Né? Tem mães que eu vejo também muitas vezes colocarem, né? Porque a gente, como mãe, fica muito preocupada. E aí a gente diz, não, as meninas são bobas. Para ficar com o namorado, elas querem fazer qualquer coisa, sabe? Às vezes a gente fala, não é culpa minha, mas não é culpa de ninguém. Não é uma questão de culpa que eu estou falando aqui. É uma questão de preparo, né? Então, as meninas, elas não são bobas, né? Elas se baseiam em modelos. Então, muitas vezes, a gente até nem fala para as nossas filhas o que é que, sabe, o que é que ela tem que fazer, nem o que é que ela tem que falar, nem como é que ela tem que ser como mulher. Mas nós somos mulheres, nós somos as mães delas. E como nós, mães, ou mesmo os pais, eles também são modelos, não é? Modelos que vão mostrar e que vão dar referência para ela como é que ela está se saindo como mulher, como é que é ser mulher. Então, por exemplo, para uma garota, né, ela ser mulher, ela tem como modelo dela de mulher principalmente, né, a sua mãe. Claro, tem outras mulheres também que fazem parte dessa vida dela e que vão ser significativas e que elas vão usar na vida dela como figuras, né, que vão ajudá-las a desenvolver esse seu potencial. Mas a mãe é o principal modelo. A mãe é quem, sabe, é quem está ali no dia a dia, é a figura que ela mais ama, é a figura que ela mais admira. Então, essa mãe, o jeito como essa mãe é como mulher, é um modelo para mostrar para nossas filhas, né? É um modelo que a gente mostra para as nossas filhas, um jeito de ser mulher.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente olhar como é que eu tô, né, mostrando para minha filha esses relacionamentos com uma outra pessoa, principalmente esse relacionamento afetivo. O que eu tenho mostrado para ela em termos, sabe, de casamento, em termos de namoro? Qual é a importância que eu estou dando para isso? Eu sou uma mãe que mostro para minha filha que mulher só vale a pena se ela tiver namorado, se ela tiver um homem do lado dela? Ou eu mostro para minha filha, não é, que isso é uma consequência de um encontro entre duas pessoas? A Eliana colocou aqui, eu conversei com a minha filha e agora converso com as minhas netas de 12 e 16 anos. Que legal, Eliane. Isso mesmo. Eu também já converso com a minha neta, embora ela seja pequenininha, mas eu já, desde pequenininha, a gente já vai falando algumas coisas. É isso mesmo. Não é só mãe, as avós também, né? Nós também somos modelos importantes para as nossas meninas, né? Tanto as avós quanto as mães. As mães, principalmente, né? As mães têm um problema. Um problema não. A mãe tem uma proximidade ainda muito maior. É um modelo muito mais imitado do que as avós. Mas nós também temos esse espaço, né, significativo, porque todas as mulheres significativas da vida das nossas meninas serão para elas modelos de mulheres. Aqueles modelos que mais a tocar, que ela mais se identificar, são aqueles modelos que elas irão imitar, são aqueles modelos que elas irão seguir. São aqueles modelos, ela vai pegar um pouco daqui, um pouco da outra, claro. Dentro desses modelos de mulheres tem a mãe, tem a avó, tem tia, tem professora, tem madrinha, tem artistas, né? Cantoras. Então, tudo isso... A Lu está dizendo aqui que sempre que ela tem oportunidade conversa com as filhas, mas às vezes ela não quer ouvir, mas preste atenção. Não quer ouvir, mas preste atenção. Então, se ela não quer ouvir, mas preste atenção, é porque ela quer ouvir, né, Lu? Então, às vezes a gente confunde essa atenção das nossas meninas com relação àquilo que a gente está falando. A gente tem um conceito, né, do que é prestar atenção, do que é querer falar, mas ela já está sinalizando o que ela quer quando ela presta atenção. Prestar atenção, o que ela fala não está sendo coerente com a atitude dela. Então isso mostra que o que ela falou foi da boca para fora. O que ela está sentindo é o que ela de fato está manifestando. Então, se você falou e ela prestou atenção, então isso é sinal de que o que você falou era algo que era do interesse dela e que, portanto, ela estava querendo ouvir sim, né, sobre isso. Então, às vezes, ela não se sente pronta para te dar um retorno, ela não se sente confiante, né, para abrir essa conversa. Mas, devagarinho, né, se você fizer perguntas, como eu coloco muito, né, no Papo Firme, você fizer perguntas que não seja uma pergunta direta para ela, ou seja, que ela tenha que falar do que ela sente, mas sim de uma terceira pessoa, devagarinho ela vai conseguindo conversar com você. A gente vai falar um pouco mais apurado sobre essas questões, não é? Quando a gente falar sobre como falar de sexualidade, que já vai ter aí uma das lives que a gente vai falar sobre isso. Isso, Eliana, a gente chega já lá, o bom mesmo é a gente ouvi-los, né? Eu sei que às vezes é difícil eles falarem, mas é muito bom quando a gente consegue ouvi-los. E muitas vezes eles falam e não precisam eles falarem exatamente aquilo que a gente perguntou. Se a gente prestar atenção, né, naquilo que eles estão dizendo, seja o que for, presta atenção nas conversas com as amigas, na conversa em casa com você, naquilo que ela gosta, naquilo que eles estão pensando, facilita muito a vida da gente, para a gente poder entendê-los melhor, para a gente saber o que eles pensam, né?
Então, quando as nossas filhas, né, têm um comportamento que é um comportamento, né, de que ela tem medo de perder o namorado, ela tem medo de não ser desejada, ela tem medo de não ser querida, sabe? Que a gente vê assim, nossa, aquela garota é uma garota muito carente, é uma garota, sabe, que está sempre com medo. É importante a gente ver o que está acontecendo com essa menina. Por que que ela está com esse medo? Medo do quê? Né? Qual é o modelo que a gente está passando para ela dessas questões? Vamos conversar sobre o que significa, né? O que significa ter namorado, o que significa, né, ter um romance, né? O que significa amar. Ou seja, são tantas questões para a gente conversar com as nossas meninas que quando elas têm essa oportunidade, elas podem ter uma visão muito melhor, né, sobre elas mesmas e sobre o que está acontecendo com elas. Outras vezes eu vejo, né, também situações que mães dizem assim, minha filha ainda nem pensa nessa história de gravidez. Então, para que eu vou conversar com ela sobre sexualidade? Para que eu vou preparar a minha filha sobre isso? Né? Nem preciso me preocupar com essas histórias. Por enquanto, a minha filha não tem que pensar em profissão, ela tem que pensar em ir para a escola e fazer o que ela tem que fazer. Mas quando a sua filha entra na adolescência, o que acontece é que os hormônios mudam os desejos da sua filha, faz a sua filha pensar sim em sexualidade, faz a sua filha pensar sim em relacionamento, em namoro, em privacidade, em carícias, e muitas vezes ela pode até nem estar pensando em ter filho, isso eu acredito que ela nem esteja pensando. Mas se ela não for preparada para lidar com esses interesses sexuais, ela pode cair numa armadilha como essa. E principalmente, né, a sua filha, ela pode, na verdade, não se sentir motivada para se cuidar, por ela não ter tido essa oportunidade de conversar sobre as questões que estão envolvendo ali, né, essa tomada de decisão dela. E quando a sua filha ela tem essa possibilidade, né, de conversar com você e de enxergar o que ela quer da vida dela, dela saber que ela pode, sim, eu quero ser, vamos dizer aí, eu quero ser um astronauta e eu posso ser uma astronauta, né? Eu quero ser uma instrumentista e eu consigo ser uma instrumentista, eu quero ser uma ginasta e eu consigo ser uma ginasta, né? Então, se ela pode enxergar, descobrir nela mesma o que ela gosta, isso, gente, é um grande trunfo que a gente traz para a vida das nossas filhas. É a gente ajudá-las a enxergando desde pequena qual é o seu potencial. Sabe, e valorizando. Minha filha fala muito, ela é curiosa, deixa a curiosidade dela vir, atende a curiosidade, responde as perguntas dela, prepara ela para, né, a vida. É isso que elas precisam. E não que a gente fique preocupada, não, mas isso aqui será que é coisa de menina? Mas isso aqui será que é coisa... Não existe isso. Tudo que a sua filha quiser fazer é coisa de menina. Não tem essa, sabe? A gente não tem que se preocupar se é coisa de menina. A gente tem que se preocupar se isso é ou não importante para a vida dela. Elas já leram a cartinha? Já leram a cartinha do Vale Sonhar? Que legal. Você participou do projeto Vale Sonhar, Eliana? Que legal. O Vale Sonhar foi um projeto que a gente fez no Instituto Kaplan de prevenção de gravidez na adolescência e que é exatamente e que eu também, né, trago no meu curso, no curso Papo Firme, eu trago, né, os fundamentos desse trabalho de prevenção e eu adequei para o diálogo em casa, né? Então, não sei se Eliana, se é daí que você pegou a cartinha ou se você foi minha aluna no Vale Sonhar, agora eu não estou lembrando.
Então, no Papo Firme tem também, né? Como a gente ajudar as nossas meninas a pensarem nesse futuro, a pensar, né? Que elas têm um potencial delas, né? A gostar do que ela é, porque ela tem capacidade para ser isso. Tem mães também, muitas vezes, que elas falam assim, ah, não, essa história de aprender os métodos contraceptivos é só levar lá no ginecologista, que o ginecologista ensina, não precisa eu conversar com elas sobre sexualidade. Mas precisa, o ginecologista vai ensinar sobre os métodos contraceptivos. Mas como a Eliana estava trazendo aí, não é? A gente precisa motivar as nossas meninas, né? Ou seja, elas precisam, a gente precisa encontrar meios de fazer as nossas meninas enxergarem outras coisas que não é a ginecologista, como, por exemplo, ver qual é o seu sonho, né? Descobrir qual é o seu sonho profissional, descobrir as suas potencialidades, conversar sobre questões, né, que estão ligadas aos sentimentos dela, que estão ligadas às sensações dela, a forma como ela se enxerga, como ela se vê, né, aquilo que ela precisa desenvolver. Então, deixa eu ver aqui. Porque não adianta, né? Você olhar, querer desenvolver a autoestima. Muitas vezes eu vejo assim algumas mães, não, mas eu quero desenvolver a autoestima da minha filha, mas eu tenho medo. Então eu acabo, eu mesma, eu traço, né? Como é que diz? Eu determino o que pode ser bom e quero que ela cumpra com aquilo que eu determinei ou que eu acho que seja bom para ela. É um pensamento da gente, obviamente, muitas mães, a gente quer o melhor para as nossas filhas, a gente cria uma série de expectativas, desenha, né, uma filha na cabeça, mas não é agindo com a filha na cabeça que a gente vai ajudar as nossas filhas a desenvolver a autoestima. O que vai ajudar as nossas filhas a desenvolver o seu amor próprio, né, é a gente olhar para elas do jeito que elas são. Então, a gente tentar se despir um pouco daquilo que a gente pensou para ela, das expectativas, né? que a gente pensou para ela, para olhar para ela, né? Como foi dito aqui aqui no chat, né? A gente ouvir a nossa filha. Ai, Nayara, desculpa, eu não li... Berenice, Nayara, eu acabei me empolgando aqui com a minha fala, nem vi vocês chegarem. Boa noite para vocês também. Que bom que vocês estão aqui. E como fazer na era da autoestima mais elevada é exatamente isso, né? É a gente olhar para essas pessoas, fazendo com que elas desenvolvam, não é, aquilo que elas têm de bom. Ela olhar qual é o potencial dela, o que ela tem, que ela valoriza, né? E a gente dar esse suporte. Olhar, ou seja, qual é o modelo de mulher que eu estou passando para minha filha, qual é o modelo de mulher que eu estou, sabe, deixando ela enxergar. É uma mulher que é boa? Eu sou boa para mim mesma? O que eu faço me faz bem? O que eu faço me faz feliz? Eu sou uma mulher de bem comigo mesma? Eu gosto de ser quem eu sou? Porque se você gosta de ser quem você é, você já está passando para suas filhas um modelo, não é, de mulher de bem com você mesma. E é isso que a gente precisa olhar para as nossas filhas, né? Ensinar às nossas filhas coisas, como eu falei, que não é porque é mulher que ela precisa saber, mas sim porque são importantes para a vida, são importantes para ela se virar sozinha, são importantes, sabe, por exemplo, aprender a cozinhar. As nossas filhas precisam aprender a cozinhar, como os nossos filhos também. Não é porque é coisa de mulher, é porque é uma coisa importante para elas aprenderem a se virar. Porque um dia elas vão morar sozinhas, um dia elas vão ter a casa delas, do mesmo jeito que eles também vão ter a casa deles. E a gente precisa ensiná-las para que elas saibam como
lidar com isso. E não porque é uma coisa de mulher. A gente ensinar as nossas filhas que ler é uma coisa muito importante, que ler vai fazer com que ela adquira conhecimentos e esse conhecimento vai fazer com que ela se desenvolva pessoalmente, né? Que ela se desenvolva intelectualmente. Então, essas questões, essa questão é uma questão extremamente importante, né? Que vai ajudar as nossas filhas a desenvolver o seu potencial, a se gostar, porque ela vai fazendo coisas, ela vai mostrando coisas que as pessoas vão admirando, que as pessoas vão aplaudindo, que ela mesmo vai se sentindo bem com aquilo que ela faz e com isso ela vai aumentando a sua autoestima, ela vai aumentando o seu amor próprio, ela vai acreditando nela mesma. Porque quem nos dá uma referência é o outro. E se esse outro é uma mãe a quem ela, ou um pai, a quem ela tem tanta estima, que para ela é tão significativo, é claro que esse feedback dos pais vai fazer com que ela poxa, é por aí mesmo o caminho, vamos lá, que bom, se meu pai e minha mãe tá comigo, tá tudo muito bom, né? Exatamente. Então, é importante que as nossas filhas saibam e aprendam coisas. Precisa aprender a costurar, mas ela também precisa aprender a fazer conta, ela também precisa aprender a fazer um exercício físico, ela precisa aprender a fazer, uma atividade física, ela precisa, enfim, uma série de coisas que as nossas meninas podem e devem aprender. Ela precisa aprender a raciocinar, a tomar decisões. Então, tudo isso a gente precisa ensinar para as nossas meninas. E a gente pode fazer isso, né? A gente pode, elas precisam também saber, né, o que é natural do corpo dela, como é que ela se desenvolve, saber sobre essas questões de gênero, sobre igualdade, que ela tem direitos. Tudo isso, que ela não é para ser tratada diferente de um homem, o que é essa igualdade de gênero. Tudo isso a gente precisa conversar com as nossas filhas, ensiná-las, fazer com que elas tenham ciência disso. Porque quando uma garota ela é preparada dessa forma, isso vai ajudá-la a tomar suas decisões e a acreditar nela, né? E esse amor próprio se torna o seu amor maior. Não é? Nada fica maior do que o amor por ela mesma. Claro, isso não significa que ela não vai ter respeito pelo outro, que ela não vai conseguir se relacionar com os outros, não. Muito pelo contrário, ela vai sim, ela vai poder enxergar isso de uma forma muito mais fácil. Aí você pode me perguntar, Lena, um jeito prático da gente ensinar às nossas filhas essas questões, né? Então, sempre que você for ensinar alguma coisa para as suas filhas, né, pergunte para ela, pergunte para você, por que eu estou ensinando isso para minha filha? Então, toda vez que você achar, não, isso aqui é uma coisa que a minha filha precisa aprender, aí você se pergunta, por que eu estou ensinando isso para minha filha? Se a sua resposta for, porque ela é uma menina, gente, não vai por esse caminho. Esse caminho não vai fazer com que a sua filha encontre o amor próprio. Você tem que olhar se o que você está ensinando é porque isso é importante para a vida dela, é importante para o desenvolvimento dela, é importante para ela ser feliz, é importante para ela se virar sozinha, enfim, por todas essas coisas que a gente já falou até agora, né? Outra coisa é, quando eu falei para vocês, ensinar a sua filha a buscar conhecimento, a ler livros, né? E eu vi, né, a Chimamanda, ela traz um exemplo de uma amiga dela no livro, né? Que é aquele livro que eu indico para todo mundo toda vez que eu vou falar, que é assim, Para Educar Crianças Feministas, né? Esse é um livro muito interessante, que vale a pena vocês terem e compartilhar com a sua filha, conversar com ela sobre os tópicos que tem aqui. São tópicos muito interessantes, que vale bastante a pena. E nesse livro ela conta a história de uma mãe que, para incentivar a filha dela, eu achei fantástico, que para incentivar a filha dela a ler,
ela pagava 50, ali no caso dela, pagava 5 centes. Mas eu diria aqui para você, paga 50 centavos por página que ela lê. Aposto como ela vai se estimular a ler. Ah, mas isso é uma questão, é muito ruim, é melhor que ela desenvolva. Bom, mas se ela ainda não desenvolveu o gosto pela leitura, quem sabe, né? Com essa motivação, gradativamente ela vai desenvolvendo o gosto pela leitura. Então fica aí uma dica, né, que a Chimamanda coloca aqui no livro dela e que eu achei bem interessante, né? Outra coisa é a gente observar, né, e dar apoio a esse potencial das nossas filhas, como eu já comentei aqui. E, gente, ouça, né? Tá bom, Tarsila. Hoje eu tive um dia muito cheio, de fato eu não cheguei lá no meu direct, mas depois eu vejo o que foi que você me mandou, tá bom? Então, uma coisa importante, gente, ouça as suas filhas, ouça o que é que ela diz, ouça o que é que ela gosta, ouça o que é que ela faz de bom para ela mesma, para os outros, né? Ouça as coisas que a desenvolve, que deixa ela, sabe, gratificada. Ouça as suas filhas, faça perguntas e ouça, porque ouvir as nossas filhas é que vai fazer com que a gente as entenda, é que vai fazer com que a gente as conheça, é fazer com que a gente possa ajudá-las a se desenvolver e a encontrar esse amor, né, tão importante na vida delas, que é o amor próprio, tá? Então, gente, esse era o que eu queria trazer hoje aqui para vocês, nessa live de hoje. Então, até lá, até amanhã, eu vejo vocês. Tchau.